Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rubens da SGBR Sistemas e hoje eu trouxe uma novidade para você. Agora, nossa plataforma de Pet Shop está muito mais completa. Através dela, você pode efetuar o cadastro de vacinas e ter o controle dos seus pets, desde a certidão de nascimento até o atestado de óbito. E muito mais. Confira! O gerenciamento de Pet Shop fornecido pela SGBR Sistemas se dá início no módulo Menu SG Master, que por padrão vem na instalação do sistema lá na nossa área de trabalho. Assim que o módulo Menu SG Master estiver aberto, nós vamos selecionar a opção superior esquerda de Cadastros e Emitente e ativar o módulo Pet Shop. Ativando a opção Pet Shop, nós podemos selecionar Utilitários e posteriormente Ordem de Serviço. O módulo Ordem de Serviço, com a opção de Pet Shop ativa, vai se habituar e vai ser programado completamente à utilização diária de um Pet Shop. Nós pensamos em um módulo que vai atender tanto o pequeno e grande Pet Shop perfeitamente. Os primeiros passos a serem realizados dentro do nosso módulo Ordem de Serviço voltado para Pet Shop é o cadastro dos serviços realizados do estabelecimento e posteriormente os cadastros dos pets que você vai estar atendendo. Para este exemplo, eu vou fazer um cadastro de uma tosa. Então eu cadastrei aqui a tosa. No meu código eu posso informar tanto a questão da unidade de medida como unidade e também eu posso fazer o cadastro de uma unidade de medida como hora. Então o nosso serviço ele também consegue ser cadastrado e efetuado o pagamento perante as horas de serviços prestadas. Neste caso, basta eu selecionar a opção de incluir F4 e cadastrar a unidade de medida hora e ativar a opção de fracionado e gravar. Posteriormente, eu vou selecionar a unidade de medida como hora, confirmar novamente, informar o nosso NBS, que seria a Nomenclatura Brasileira de Serviço, no qual a contabilidade consegue te passar informações referente a isso. Eu vou selecionar um NBS super aleatório para nós darmos prosseguimento ao treinamento e informar o nosso preço final, que como eu estou dando o exemplo no código de hora, né, no cadastro de serviço por hora, eu vou informar o nosso preço final por hora, que vai ser de R$ 50 nesse exemplo. Realizando esse procedimento, após eu cadastrar um serviço por hora, eu posso vir aqui nas configurações e ativar essa informação de presta serviço por hora. Neste exemplo, quando nós realizarmos uma ordem de serviço, o sistema ele vai questionar qual é o horário de início e o horário de término para contabilizar este serviço realizado. Para ter um gerenciamento mais amplo dos serviços prestados, a SGBR também fornece uma aba de relatórios, onde você consegue realizar, por exemplo, um relatório de ranking dos serviços prestados, o que é algo muito interessante e facilita o gerenciamento e as visualizações dos serviços que você está disponibilizando para os clientes. Agora, iremos selecionar a opção de Pets e fazer um cadastro de um pet para vocês visualizarem o quanto nós fornecemos de informações referente ao gerenciamento de um pet por dentro do nosso módulo Ordem de Serviço voltado a Pet Shop. Eu fiz o cadastro antes do treinamento, apenas para facilitar o processo, como o meu pet Fred. Então eu vinculei ele ao meu dono Rubens, posteriormente informei o nome do pet, o sexo, o porte, agora eu vou alterar aqui para pequeno, né? Posteriormente podemos informar tamanhos como cor, microchip, espécie e raça. Neste caso eu vou selecionar a raça Pinscher. No entanto, o nosso sistema ele possui cerca de 25 raças cadastradas e ainda lhe fornece a possibilidade de alterar alguma raça já cadastrada, se porventura na sua região tem um nome diferente, ou até mesmo selecionar a opção de incluir F4 para fazer um cadastro de uma raça diferente da que não está cadastrada. Realizando esse procedimento, nós podemos vincular o pet que você está cadastrando a um pet mãe também e a um pai.
Você também consegue ter um controle do estado reprodutivo do animal, selecionando se é um estado íntegro ou se já foi castrado. No campo ao lado, nós temos a opção Possui Pedigree, que é para você marcar quando o seu animal possui uma raça pura. Além de todas as informações cadastrais do pet, nós temos a possibilidade de informar uma foto do animal, selecionando a opção de novo F4 e ativando a opção de incluir F4 ou capturar F2. Com a opção capturar F2, o sistema faz automaticamente comunicação com a webcam da sua máquina e assim que você selecionar para tirar uma foto, você consegue capturar uma foto do animal no seu próprio estabelecimento ao mesmo tempo. Além dessas informações, ao lado nós temos o controle de métricas, onde você vai ter gráficos de peso, altura e largura do seu pet, podendo selecionar a opção de incluir F4 e cadastrar mais informações no seu dia em específico que você fez o peso. Também nós temos o gerenciamento de vacinas realizadas para o pet. Você consegue lançar uma vacina para o pet tanto no cadastro do pet ou no módulo vacinas, no qual eu vou frisar posteriormente. Então aqui dentro, você selecionando a opção de incluir F4, você vai selecionar o veterinário, a vacina e os dados da vacina para realizar esse procedimento e deixar tudo cadastrado. Para frisar, você consegue ter esse gerenciamento tanto por dentro do cadastro do pet ou por dentro do módulo vacinas. Se você selecionar e lançar alguma informação dentro do módulo vacinas, automaticamente ele vai vir para cá dentro do cadastro do pet essa vacina realizada. Um dos diferenciais do nosso sistema para essa parte de pet shop é um controle muito amplo do pet. Então dá para visualizar nessa parte de relatórios que nós possuímos muitos atestados, certidões, termos e demais relatórios no qual você pode gerenciar. Por exemplo, uma certidão de nascimento completa, onde você pode fazer o serviço de nascimento do pet, já fazer a certidão de nascimento completa para fornecer para ele e gerenciar desde o nascimento até o atestado de óbito, né? O que não é desejado para ninguém, porém o nosso sistema tem também a questão dos atestados para serem realizados. Então, atestado sanitário, de óbito, castração. Algo interessante é a parte de declaração para trânsito, para verificar se o pet está habituado e está com a saúde necessária para transitar também, ok, pessoal? Então, é um gerenciamento do pet muito amplo, sem contar que selecionando a opção com o botão direito, em linha do tempo, você tem um gerenciamento completo, desde o cadastro do pet, do nascimento, até as informações de dono, de eventos realizados. Então, quando você aplicar uma vacina, isso já vai contabilizar dentro da linha do tempo do pet, da linha do tempo nesse exemplo do Fred. Posteriormente, se eu realizar uma consulta para o pet e cadastrar, ele também vai ser contabilizado isso dentro da linha do tempo. Então é um gerenciamento muito completo, desde que o animal foi cadastrado e desde o nascimento do mesmo. Após o cadastro dos serviços prestados pelo Pet Shop e dos pets no qual você atende, nós temos todas essas demais opções no qual pode ser alimentada e cadastrada e gerenciada pelo estabelecimento. No entanto, se você não trabalha com este tipo de atendimento de consulta, de internação, por exemplo, você pode relevar e não utilizar o módulo. Com a opção de consulta, é o local onde você vai lançar esse primeiro contato que você tem com o pet ao ele chegar no estabelecimento, lançando qual foi o veterinário que atendeu, a data da consulta realizada, o pet no qual ele foi até o estabelecimento, o campo de anamnese, diagnóstico e observações. O campo anamnese seria para você preencher manualmente quais são os sintomas, ou seja, o que o pet está sentindo, né? Então você vai relatar aqui o que ele está sentindo e abaixo no diagnóstico o que você vai sugerir, o que você, veterinário, vai repassar para ele tomar as devidas providências, os devidos cuidados, né, para o dono do pet aplicar no seu pet. Para realizar uma simples demonstração,
No campo anamnese eu informei o animal não come por muito tempo, que foi o relato que a dona do pet repassou para o veterinário, e o diagnóstico no qual eu irei passar seria trocar a ração do pet, apenas como um exemplo, tá pessoal? Realizando esse procedimento e ativando a opção de gravar F8, o sistema automaticamente lhe traz uma impressão da consulta realizada. E um diferencial muito amplo, após realizar uma consulta, é que você consegue selecionar a opção de gerar OS F10. Realizando o procedimento de gerar OS F10, o nosso sistema ele vai gerar uma ordem de serviço para essa consulta realizada. Então, no que você selecionar, o sistema ele vai questionar se você realmente deseja realizar esse procedimento. Posteriormente, você vai selecionar o serviço prestado após essa consulta, confirmar que a ordem de serviço ela é automaticamente gerada para nós, para ter um gerenciamento mais fácil e rápido. Então isso é algo muito interessante, pois sempre que você realizar uma consulta, uma internação ou alguma cirurgia ou algo do tipo, vai ter um campo de gerar ordem de serviço, no qual facilita muito o dia a dia e evita qualquer tipo de mão de obra na hora de nós gerarmos essa ordem de serviço. Além de você conseguir importar a consulta para a ordem de serviço, selecionando a opção de arquivos, nós conseguimos também importar uma consulta para a internação ou cirurgia. Então isso é muito interessante, pois se você realizar a consulta e você visualizar que os dados do pet exigem alguma internação ou exige alguns cuidados mais específicos através de uma cirurgia, você consegue facilitar esse processo também e importar automaticamente para o campo de internação. Então vou selecionar o box no qual ele vai ficar internado e automaticamente a consulta ela já é cadastrada na parte da internação cirúrgica, tá? E essa questão de internação e cirurgia, eu breve vou passar para vocês mais detalhes. Antes disso, vou frisar a opção de vacinas presente dentro do gerenciamento do nosso pet também. O gerenciamento de vacinas é algo crucial e muito importante que o sistema realiza, que você pode selecionar a opção de novo F4 para fazer o cadastro de uma vacina realizada. Pessoal, como já citado, o cadastro ele pode ser dentro do módulo vacinas ou dentro do cadastro do pet. Vai ser o mesmo procedimento, apenas em locais diferentes. Então aqui eu vou selecionar o nome do pet, no qual eu vou realizar e aplicar essa vacina, que vai ser neste exemplo o Fred. Após eu vou selecionar o veterinário no qual vai aplicar essa vacina, que seria o cadastro de funcionários dentro do meu sistema, e posteriormente eu vou selecionar a vacina no qual eu vou aplicar neste animal. Pessoal, o cadastro de vacinas ele pode ser realizado por dentro do menu SG Master na aba de estoque ou por dentro do próprio módulo ordem de serviço, selecionando a lupinha, após incluir F4 e fazendo o cadastro deste produto. A única diferenciação do cadastro de uma vacina para um produto normal, no qual eu vou vender por dentro do meu pet shop, por exemplo, é que para o sistema compreender que é uma vacina, eu preciso ir em dados adicionais, em pet shop e ativar a opção de vacina. Neste exemplo realizado, a opção de vacina ela já vem pré-ativada, pré-preenchida, justamente porque eu estou no campo de vacinas. Então o nosso sistema ele já compreende que eu estou no local de vacinas, então obviamente eu vou fazer o cadastro de uma vacina por dentro do sistema, então ele já preenche automaticamente esse campo. No entanto, se você estivesse realizando o cadastro de uma vacina por dentro do estoque, ou importando uma nota de compra de uma vacina, por exemplo, você vai precisar alterar o cadastro do produto, selecionar a opção de dados adicionais, Pet Shop e marcar essa opção de vacina. Para demonstração, eu fiz o cadastro da vacina antirrábica, que seria a vacina contra a raiva. Então eu vou selecionar a vacina e selecionar a opção de confirmar F8. Após realizar esse procedimento, eu seleciono qual é a dose no qual eu vou aplicar, a quantidade de ml, por exemplo 10 ml, e a data de aplicação. Eu posso também inserir algumas observações
desta vacina realizada, né? Então, como o animal reagiu a essa vacina, alguma informação que o estabelecimento acha interessante. Pessoal, uma questão muito interessante também disponibilizada aqui para o nosso sistema é a questão de gravar e agendar uma vacina, né? Então, você fazendo esse procedimento e selecionando essa opção, além do nosso sistema ele trazer a impressão da vacina realizada, quando você seleciona a opção de fechar, ele já cadastra, ele já abre este campo de cadastro de agendamento, onde nós vamos conseguir informar a data do agendamento, o horário, e você consegue realizar o cadastro da próxima vacina, né, pessoal? Então, o cadastro da próxima dose, por exemplo, e assim por diante. Então, se você combinou com o dono do pet que vai ser realizada a vacina de 1 em 1 mês, por exemplo, você marca aqui a opção do mês 12 daí, né? Você marca o horário, combina bem certinho com o cliente, e você consegue selecionar até mesmo a opção de replicar agendamento, onde você consegue replicar mensalmente também o quanto você precisar. Então, se você combinou de fazer e aplicar uma vacina durante 6 meses, você seleciona a opção de replicar agendamento, grava, deixa eu selecionar a vacina a realizar, né? Então, a vacina contra a raiva, por exemplo, e gravar. Neste caso, foi o que eu citei para vocês. Nós vamos selecionar a opção de mensalmente, criar 6 agendamentos idênticos ao atual e confirmar. Neste caso, de forma automática, o nosso sistema ele já cria 6 agendamentos automaticamente para nós neste mesmo período de data, né? Para ser algo que facilita bastante. E esse agendamento, quando chegar ao horário exato, o nosso sistema ele traz uma notificação na nossa tela, que é algo para você facilitar e conseguir entrar em contato com o cliente. Agora irei passar para você essa parte de internação e cirurgia, onde você vai ter o gerenciamento das internações para acompanhamento do pet e cirurgias realizadas. Como citei anteriormente, existe a possibilidade de nós realizarmos uma consulta e importar essa consulta para dentro do módulo de internação e cirurgia. Então, o nosso banco de dados é um banco de dados relacional. Todas as tabelas são interligadas, nas quais, quando eu realizar o cadastro em algum local, automaticamente ele preenche este outro local para facilitar o gerenciamento. Como, por exemplo, a vacina, né? Eu faço o cadastro da vacina, automaticamente o gerenciamento já me permite visualizar dentro do cadastro do pet. Eu faço uma consulta, se eu selecionar a opção de importar essa consulta para dentro da internação ou para dentro da ordem de serviço, já é gerado isso tudo automaticamente. Pensando sempre na satisfação do cliente, pensando sempre na satisfação do parceiro, e esse é o intuito principal da SGBR. Dentro do módulo Internação e Cirurgia, nós podemos também selecionar a opção de novo F4, informar a data e hora da internação, o box no qual este animal vai ficar internado, o tipo, se vai ser internação ou cirurgia, apenas internação ou apenas cirurgia. E ao lado nós temos a questão de status de internado, alta e óbito. Certo? Então eu vou deixar o status como internado no momento, vou selecionar o pet no qual vai ficar internado, o veterinário no qual vai estar gerenciando e realizando essa internação, o motivo no qual ele vai ficar internado, por exemplo, falta de ar, certo? E o nosso sistema também vai possibilitar a inserção de ocorrências e procedimentos realizados. Então, selecionando a opção de incluir F4, nós vamos conseguir incluir uma ocorrência que foi realizado, um procedimento que eu realizei no decorrer dessa cirurgia, pensando na melhoria do pet, por exemplo. Então, eu relato aqui e gravo. Também eu consigo agendar este procedimento. Então, eu consigo selecionar a opção de agendar F10 e agendar uma ocorrência no qual eu vou precisar realizar para eu não acabar esquecendo e me direcionar até o pet no qual está internado e realizar.
Abaixo também possuímos a opção de itens utilizados. Então, se você precisar utilizar algum item dentro dessa internação e cirurgia, você consegue selecionar a opção de incluir. Por exemplo, para esta internação eu precisei aplicar uma vacina antirrábica. Então eu seleciono essa informação e gravo posteriormente. Pessoal, se porventura no decorrer da minha cirurgia ou internação o animal vier a óbito, acontecer algum procedimento no qual o animal não acaba resistindo, nós podemos declarar o óbito aqui através do status e gravar. Realizando esse procedimento, o nosso sistema ele já questiona se você deseja gerar o atestado de óbito. Você pode selecionar a opção de sim, vai colocar a localidade, por exemplo, box 2, causa falta de ar, novamente, e gravar. Realizando esse procedimento, o sistema ele já questiona se deseja inativar o PET automaticamente, o que é algo que facilita e tira totalmente a questão da mão de obra, Então, se o PET ele vir a óbito, não tem o porquê ele ter o gerenciamento do PET ainda nas opções de PET. Então, o sistema ele já questiona se pode inutilizar automaticamente esse processo. E selecionando a opção sim, ele gera o atestado de óbito. E nós selecionando a opção de PET, nós não vamos mais conseguir localizar o PET, pois o PET ele já está inativo, tá? Então nós vamos conseguir visualizar ele novamente apenas selecionando a opção de somente inativos, tá bom, pessoal? Ao lado da opção internação e cirurgia, nós temos o receituário, que seria para você incrementar algumas sugestões de medicamentos para o dono do PET, frisando a melhoria do mesmo. Então, após realizar uma consulta, por exemplo, identificar que os sintomas do PET podem ser sanados referente a um medicamento, podem ser sanados através de um remédio, por exemplo, você pode vir para a parte de receituário, selecionar a opção de novo F4, informar o nome do PET no qual você está atendendo, o veterinário e informar a pré-descrição, que aqui é onde você vai preencher com o nome do remédio, quais são as doses que vai ser necessário aplicar, qual é o período de aplicação e assim por diante. Então, o veterinário ele pode informar tanto manualmente através do teclado, aqui dentro do novo F4, e ter um gerenciamento disso por dentro do sistema, ou se for da preferência, tem alguns médicos que gostam de ficar nessa parte, então nós temos e fornecemos também aqui na parte de relatórios um receituário em branco, onde nós conseguimos gerar esse receituário em branco para ser preenchido manualmente e lançado e entregado para o cliente. Então nós vamos lançar aqui o nome do PET, o veterinário e gravar. Posteriormente, iremos selecionar aqui em relatórios, receituário em branco, que ele vai conseguir preencher essas informações manualmente neste campo receituário. Certo, pessoal? Ao lado, nós também temos a opção de exames, onde você vai fazer a requisição de exames para um melhor atendimento ao PET. Então, se porventura você fez uma consulta, você fez algum contato com o PET e você visualizou que antes de fazer uma cirurgia ou algum procedimento, para você realizar um receituário e informar para ele quais são os medicamentos corretos, você vai precisar um exame, por exemplo. Então você seleciona aqui exames, seleciona a opção de novo F4, informa o nome do PET, o veterinário, posteriormente incluir F4 e simplesmente de uma forma muito tranquila seleciona incluir F4 novamente e informa o nome do exame no qual você vai estar requisitando. Então nós vamos informar aqui exame de sangue, certo? E gravar com F8, posteriormente confirmar F8. Agora eu vou incluir e demarcar a opção de exame de sangue e gravar. Então o nosso sistema ele já exibe neste mesmo instante a requisição de exames para você fornecer para o dono do PET, para ele ser direcionado a algum local, realizar o exame e depois trazer esse exame para você ter uma consulta e algo mais amplo, certo?
Após realizar o cadastro do exame por dentro do sistema, nós também temos a opção de clicar com o botão direito e selecionar a opção de resultado, no qual você pode preencher. Então, o exame de sangue vai retornar para você e você vai informar o resultado que teve esse exame de sangue. Então, um resultado positivo, um resultado no qual você vai precisar fazer uma cirurgia, alguma questão semelhante, tá, pessoal? Então, você tem todo esse gerenciamento de requisição e realização de exames por dentro do seu pet também. Para pet shops mais amplos, nós temos também a verificação de um módulo para hospedagens. Então, aquele pet shop que permite que os seus pets fiquem lá para hospedagem, né? Para passar um período lá com eles, por exemplo, fazer algumas atividades, alguma questão semelhante. Nós temos esse módulo, onde primeiro nós podemos demarcar a quantidade de baias, que seria a quantidade de locais disponíveis para os pets. Por padrão, ele vem com 10 quantidades, né? Nós podemos alterar aqui para 20, por exemplo, que automaticamente são criados as baias referente a essa quantidade que você informou. E dentro dessa quantidade de baias, nós podemos dar 2 cliques em cima da baia na qual eu quero alimentar, informar qual é o horário de entrada, o funcionário no qual vai estar monitorando, que vai estar cuidando do pet, o nome do pet no qual vai ficar hospedado e selecionar a opção de itens incluídos, né? Então essa questão é mais para o lazer, por exemplo, né? Para o pet ficar hospedado, para ficar junto ao pet shop, para fazer algumas atividades, algumas ocorrências. E também, se porventura utilizar alguns itens, você pode lançar aqui no cadastro da hospedagem. Então, por exemplo, eu utilizei de uma ração neste período de hospedagem, eu lanço aqui, né? Eu dei alguma bebida diferente para o pet, alguma situação aí diferente no qual eu precisei utilizar um item, eu seleciono a opção de incluir F4, que ele já faz a busca automaticamente lá do meu estoque, certo? Então eu seleciono aqui o item que foi utilizado, por exemplo a ração, como citado, e eu consigo gravar que esse processo vai alimentando informações da minha hospedagem e vai agregando valor a ela para posteriormente eu fazer a importação para o nosso módulo ordem de serviço. Pessoal, para você ter um gerenciamento de exames, hospedagens, receituários e todos os demais módulos já citados até aqui, o gerenciamento ele é realizado através de relatórios. Então você consegue realizar relatórios de ranking de serviços prestados, relatórios de pets cadastrados, relatório de consulta, né? Listagens de consultas realizadas. Então isso é muito interessante, pois você tem um gerenciamento muito completo e o nosso sistema ele fornece muitos relatórios para você cliente. Sem contar que além desses relatórios já pré-programados dentro do sistema, nós contamos com uma equipe de suporte 24 horas que consegue programar e cadastrar relatórios personalizados para você. Então, se você tem um pet que gostaria de ter um gerenciamento diferente através de um relatório, que você tenha um relatório com dados específicos que o seu pet shop deseja, o nosso suporte pode conversar com você e personalizar esse relatório e deixar pronto para você ter esse gerenciamento do seu pet da forma que você deseja, tá? Então pode ter certeza que a SGBR vai ter um atendimento humanizado, um atendimento imediato e pronto para te ajudar. Pessoal, após demonstrar para vocês todas as informações de gerenciamento ao lado, eu vou iniciar agora a parte da ordem de serviço, tá? Neste exemplo de ordem de serviço, eu vou cadastrar manualmente através do novo F4, no entanto, não é necessário você realizar esse procedimento quando você também trabalha com consultas, com internação em cirurgia e assim por diante, pois você consegue criar essa ordem de serviço automaticamente, como já citado anteriormente, tá? Então, eu vou selecionar aqui em novo F4, informar o funcionário ou operador, né, que fez esse serviço prestado no pet, o vendedor. Posteriormente, eu consigo referenciar uma ordem de serviço já efetuada anteriormente, se foi um serviço semelhante, por exemplo. Posteriormente, eu vou selecionar qual é o meu cliente. Então, o meu cliente ele vai ser o Rubens, neste exemplo.
pois o Rubens ele já está vinculado ao meu pet Fred, certo, pessoal? Como que eu consigo visualizar essas informações? Dentro do cadastro do cliente mesmo, selecionando essa opção, em pet, vai ter o cadastro do pet dele, né? Então, se ele tiver mais de algum pet, você consegue fazer o cadastro por aqui também, sem nenhum problema. E essa vinculação ela é realizada automaticamente também quando você faz o cadastro do pet aqui por dentro do ordem de serviço e seleciona qual é o dono dele, certo? Que aí automaticamente já vem o nome do pet aqui para nós. Após informação desses dados, nós vamos selecionar a opção de incluir F4 e informar o serviço prestado. Agora eu vou selecionar a opção da lupinha aqui ao lado, selecionar a minha tosa, que foi o meu serviço que eu cadastrei anteriormente juntamente com vocês, selecionando a opção de serviço por hora, certo, pessoal? Então eu vou selecionar a tosa, confirmar, selecionar o técnico no qual fez essa tosa, e dá para visualizar aqui na parte abaixo de observações do item, já tem o tempo do serviço. O tempo total padrão é de R$50, né, a hora, porém se eu selecionar aqui a data de início, dia 22/11/2022, por exemplo, um horário inicial do meio-dia, data final o mesmo dia, né, certo? Porém a data final, às 13h30, por exemplo, pessoal, o sistema automaticamente faz o cálculo do total de horas e também lhe traz o total automaticamente, contabilizando que foi 1h30 de serviço. Se realizarmos até as 14 horas, por exemplo, o sistema ele já altera novamente para 2 horas de serviço e o valor total referente a essas 2 horas, certo? Então é algo que facilita também, você tem todo esse gerenciamento de forma automática, apenas informando a data de início e data de término. Eu vou gravar essa opção, posteriormente vou cancelar, pois eu fiz apenas o serviço da tosa aqui por dentro do módulo ordem de serviço, certo? Abaixo, caso necessário, eu posso informar também um laudo técnico para esse serviço prestado e algumas observações gerais disso, certo? Então, pessoal, o nosso módulo ordem de serviço ele é bem interessante também, você gera essas informações e é possível nós gerarmos essa ordem de serviço em comunicação lá com o seu município, lá com a prefeitura, certo? Então, para você, se você é um pet shop no qual faz envios de serviços através da NFSE, que é a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, você pode entrar em contato conosco e verificar se a sua região, né, se o seu município está homologado para fazer a emissão juntamente conosco. E verificando isso, entrando em contato aqui conosco, nós vamos lhe repassar para você, lhe auxiliar para fazer a configuração da emissão desta nota de serviço e automaticamente você tem essa facilidade de conseguir lançar por dentro do nosso sistema e automaticamente o sistema encaminhar essa NFSE para a prefeitura. Então, após você informar todos esses dados da ordem de serviço, você consegue selecionar a opção de gravar, finalizar e imprimir, e o sistema irá questionar se você deseja faturar essa ordem de serviço, ou seja, dar essa movimentação financeira. Eu vou selecionar a opção sim, e informar qual é a espécie, qual foi a forma de pagamento do cliente para este serviço prestado em hora. Então vou selecionar aqui no dinheiro, R$100, por exemplo, e vou fechar. Automaticamente o sistema ele já lhe traz uma impressão desta ordem de serviço com a logo do estabelecimento, com informações do estabelecimento e do produto e do serviço prestado, certo? Então isso é algo muito interessante, pois a impressão é bem intuitiva, bem legal. E realizando esse procedimento e finalizando, neste exemplo como eu finalizei como dinheiro, automaticamente vai este valor para o meu caixa. Se porventura eu tivesse finalizado como um cartão de crédito, um boleto, um carnê, por exemplo, que são espécies a prazo, automaticamente iria ser levado essas informações para o nosso gerenciamento de contas a receber dentro do menu SG Master. Além de você realizar importações de alguns módulos para dentro da ordem de serviço para facilitar, o nosso sistema também consegue
selecionar com o botão direito e duplicar alguma ordem de serviço. Então, se você vai fazer uma ordem de serviço semelhante a qual você já fez anteriormente, você consegue duplicá-la para facilitar esse processo, certo? E também o nosso ordem de serviço, ele consta com um módulo para agendamento, certo? Então, aquele agendamento que eu fiz e repliquei para 6 meses, por exemplo, ele consta aqui nesta parte. Então, sempre que eu tiver um agendamento para realizar, sempre que eu tiver alguma pendência, alguma questão no qual eu vou precisar entrar em contato com um cliente para verificar alguma situação, eu consigo selecionar a opção de novo F4, realizar esse agendamento, pois como já citado, o sistema ele notifica você quando chegar no horário exato para essa questão, para esse atendimento, certo? Então esse foi o nosso vídeo, pessoal, e como já citado, a SGBR pensou em um módulo para atender tanto o pequeno, médio e grande pet shop. Fique por dentro das nossas novas atualizações. Um forte abraço, Deus abençoe e até mais!